Em reverência à palavra, vamos nos colocar em pé nesse momento. Por favor, deixa eu só me arrumar aqui. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma semana, mais uma quarta-feira, mais um culto do milagre. E vamos hoje ouvir mais uma vez aquilo que o Senhor tem para falar conosco, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar a respeito da vontade dEle para as nossas vidas, para que nós coloquemos em prática e vivamos os milagres e os processos de Deus para nós. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, tenha ela aí fácil, abra em Romanos, capítulo 4, versículo 16. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Chegou. Se você, porventura, não está com a sua Bíblia aí, meu querido, você pode acompanhar no telão. Quantos acharam? Digo amém. Amém, glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também no ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia, levar o seu pensamento em Deus nesse momento. Nós vamos falar com Ele. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, por mais um dia na Tua casa. Te agradecemos por estarmos reunidos em comunhão, para louvarmos e bendizermos o Teu nome. E também, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra, aprendermos, recebermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para ministrar aos nossos corações, para que assim venhamos a colocar em prática e viver o tempo novo do Senhor para nós. Usa a minha vida da maneira que Tu queres usar, porque eu sou apenas uma ferramenta nas Tuas mãos. Faz aquilo que Tu queres fazer no nosso meio e através das nossas vidas. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu querido. Fique à vontade na casa do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está relacionado a milagre, relacionado à fé. Mas é um tema muito importante que nós precisamos ter vivo nos nossos corações, que é esperança. Hoje nós vamos falar sobre ter esperança. Se eu pudesse colocar um título, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu iria colocar o título nessa mensagem de esperançar é preciso, mantendo viva a esperança, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? E antes de partirmos para a mensagem, eu queria que o nosso querido Luizinho colocasse umas imagens para nós aqui. Olha só que imagem legal. Essa imagem aqui, ela traz boas lembranças para nós, certo? Ou não? Boas lembranças, né? Ainda mais essa época que a gente está aqui, ó. Eu espero que essa imagem se repita, né, com outro capitão, né, porém, mas que essa imagem se repita aqui. E essa mensagem, ela traz, volta lá para nós, por favor, Luizinho. Essa mensagem, ela traz alguns sentimentos para você, certo? Ela te lembra, ela nos lembra alguma coisa, traz alguns sentimentos. Muda lá para nós. Obrigado. Celular. Isso aqui pode trazer também alguns sentimentos, algumas lembranças para as nossas vidas. Talvez para você, para mim, em algum momento, quando você estava em algum lugar no seu trabalho ou em algum lugar, quando você tinha um chefe lá que talvez que não era muito legal, toda vez que ele te ligava, você via o seu celular tocando
e ficava ansioso, não ficava bem com aquilo que estava acontecendo, com uma simples ligação. Ou talvez porventura, em algum momento, o seu celular foi usado para algo que não era muito legal. Ou talvez você usou o seu celular um dia, foi uma forma de você receber uma boa mensagem, de você receber uma novidade, algo que alegrou seu coração. Então, da mesma forma que a imagem anterior, essa imagem aqui também, ela traz para nós alguns sentimentos. Muda para nós aí, Luizinho, por favor. E essa aqui? Essa aqui foi, eu tenho certeza que todo mundo sabe, 11 de setembro. Para muita gente, para nós não teve um impacto tão grande como teve para os americanos que viveram esse momento aqui. Mas toda vez que nós olhamos essa imagem, nós lembramos do dia 11 de setembro, alguns sentimentos vêm à nossa mente, alguns pensamentos. E, enfim, e para quem viveu isso de forma mais intensa também vem. E agora avançando, trazendo para a mensagem. Tem um termo, eu não sou especialista, hoje o pastor Márcio não está aqui conosco, ele é psicólogo, ele entende absurdamente melhor do que eu sobre isso. E então, ore pelo pastor Márcio, ele não está bem hoje, então ele não pode estar aqui conosco. Existe um ramo, uma linha de estudo da psicologia, que é a neurolinguística, e se existir algum profissional da área aqui, vai poder me ajudar se eu falar alguma coisa errada, mas que trata dessa relação de imagens, de momentos com sentimentos, e alguns chamam isso de âncoras. Algumas imagens, algumas situações, elas ancoram o nosso pensamento, os nossos sentimentos naquela situação. Então, quando nós vemos aquela foto do Cafu levantando a taça do Penta, naturalmente nós estamos ancorados naquele momento e nós lembramos, temos bons sentimentos, boas emoções, poxa, foi muito legal, o Brasil foi Penta. Quando nós vemos aquela outra imagem do 11 de setembro, nós estamos ancorados naquele dia e nós lembramos de como foram ditas as informações, como aconteceram, as pessoas que viveram aquele dia, elas têm, toda vez que elas veem isso, elas lembram do 11 de setembro, elas estão ancoradas naquele momento e elas possuem sentimentos, elas possuem alguma conexão com aquele dia e vem à tona algumas coisas. E quando a gente para olhar aqui para essa parte, em Romanos, onde nós lemos aqui no capítulo 4, está falando sobre Abraão e Sara. Abraão, que é o pai da fé nosso, aquele que viveu a promessa de ser o pai de multidões. Mas nem sempre a vida de Abraão e de Sara foi desse jeito, nem sempre foi assim. E até então nós sabemos aqui, nós vamos falar sobre isso, Abraão e Sara eles não podiam ter filhos. E até o momento em que Abraão recebeu a promessa de Deus, ele não podia ter filhos. Ele era um homem infértil, ele não tinha como gerar filhos, nem ele nem Sara, por serem avançados de idade. O ventre de Sara também não podia gerar por causa da idade. E o que nós vemos aqui? Que até o momento da promessa chegar na vida de Abraão, Abraão estava ancorado no passado dele. Então, talvez muitas das vezes quando ele via uma criança, ele viu uma mulher grávida, ele pensava, olha só, eu não posso ter filhos, eu não posso prosseguir, a minha geração vai morrer aqui, eu não vou poder ter um bom futuro, eu não vou ter uma sequência, a minha linhagem não vai ter sequência. E muitas das vezes, quando nós trazemos isso para a nossa vida, talvez nós estamos ancorados em sentimentos que não deveríamos estar. Talvez nós chegamos aqui hoje ancorados no passado, naquilo que nós vivemos, ancorados naquilo que não era para nós trazermos até aqui, ancorados numa história que não foi muito legal e que, de certa forma, toda vez que nós lembramos dela, sentimentos negativos ou a falta de fé pode ser gerada no nosso coração. Tudo isso porque nós estamos ancorados no momento do nosso passado que não é para estar no presente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A palavra diz, e nós já vamos ler, que a nossa esperança deve estar ancorada na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus. A definição de esperança, do ponto de vista cristão, mas também no seu significado, esperança é a expectativa e o anseio confiantes pelas bênçãos prometidas aos justos. A esperança, ela anda juntamente com a fé. Quantos têm fé aqui? Digam amém. Glória a Deus.
A nossa fé, ela nunca está andando sem esperança. E por quê? A fé, ela nos leva a acreditar na conclusão daquilo que nós estamos esperando. A fé, ela nos leva, ela traz à existência aquilo que não existe. Porém, para a gente caminhar até a conclusão, nós precisamos ter esperança. A esperança, ela nos sustenta no processo. A fé nos leva à conclusão. Então, elas andam juntas. A fé alimenta a esperança alimenta a fé. Nós não podemos viver uma vida sem esperança. Nós não podemos viver uma vida sem fé. Como todas as quartas-feiras aqui, quase todas as quartas, eu sempre falo. Aquilo que a palavra diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos isso claro no nosso coração, na nossa vida, nós passamos a viver de forma diferente. Então, meu querido, eu não sei como você entrou aqui hoje. Você não sabe como eu entrei. Cada um de nós tem escrito uma história e nós chegamos aqui de uma forma diferente. Eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia. Eu não sei o que aconteceu até aqui. Mas, com fé, tudo vai mudar em nome de Jesus. Esse é o ponto principal que nós precisamos entender. Se com fé eu agrado o coração de Deus, com fé eu mudo a minha história. Com fé eu gero esperança no meu coração. Com fé eu tenho a história da minha família transformada. Com fé eu tenho uma porta aberta onde não existe porta. Com fé eu vivo um caminho onde não existe possibilidade de existir um caminho. Com fé, eu e a minha casa e a sua casa vivemos uma cura que nem os médicos podem explicar. Com fé, nós trazemos aquele ente querido que está perdido nas drogas, que está vivendo no caminho da escuridão. Com fé, nós pregamos a palavra e trazemos ele à luz para que ele conheça o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E falando sobre Abraão e Sara, acredito que todos nós conhecem a história. Abraão até então, antes de receber a promessa, Abraão e Sara, eles estavam avançados de idade, não podiam ter filhos. E aí eles viviam ali já com mais dos seus 80 anos, entre 80 e 90 anos, estavam vivendo. E eles não enxergavam um futuro. Eles estavam vivendo a vida deles de uma forma normal, porém, Abraão, ele não enxergava uma sequência da sua linhagem, uma sequência para a sua geração. Talvez a gente está numa situação parecida. Talvez a gente chegou aqui hoje na mesma situação de Abraão, sem enxergar uma sequência de bom futuro. Mas sabe o que deve alegrar o nosso coração? Que aonde Deus chega, existe uma promessa. Aonde existe promessa, existe sobrenatural e existe transformação. E é isso que Deus tem para nós hoje. Deus tem transformação, Deus tem uma novidade de bom futuro para nós vivermos. Então eu não sei como você chegou, mas nós chegamos aqui hoje, e mesmo, meu querido, se você que está aí na sua casa assistindo online, a presença do Senhor está chegando aí onde você está, a presença do Senhor está aqui. Agora é o momento de nós vivermos uma oportunidade de bom futuro. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Eles estavam vivendo aquela impossibilidade e provavelmente estavam sem esperança de viver algo novo, de viver uma sequência, de ter uma continuidade do futuro deles. E Sara, querendo agradar o marido, tentando resolver aquela situação, ela oferece Agar no lugar dela. Ela fala: Abraão, eu não posso te gerar filhos, mas tem a minha serva Agar, você pode gerar filhos com ela. E Abraão também naquele momento, querendo viver essa fase da sua vida, se deita com Agar. Ela tem um filho, e aí é gerado, Ismael. Enfim, nós não vamos para esse lado da história. Mas o que acontece? Naquele momento, eles não estavam esperando algo acontecer. E trazendo para a nossa vida, quando nós não temos mais esperança, quando nós deixamos a situação atual nos abater, o que a gente acaba fazendo? Querendo tomar um caminho que a gente acha que é certo. E isso gera consequências. Quando nós escolhemos trilhar um caminho que é da nossa vontade e não é da vontade de Deus, nós tomamos um rumo que não tem a direção certa. E cada vez que nós tomamos uma decisão, independente se nós estamos no centro da vontade de Deus ou fora, existem consequências. E nós sabemos, a Bíblia nos conta as consequências que elas são carregadas até hoje lá no povo de Israel, com o povo árabe. Enfim, nós não vamos entrar nessa seara.
Mas para cada escolha que nós tomamos, existe uma consequência. Então, quando eu e você optamos por trilhar o caminho que é da vontade de Deus, onde o Senhor está nos direcionando, a consequência é divina. Quando nós escolhemos trilhar um caminho que é da vontade nossa, que é carnal, a consequência é carnal, é terrena, e está fora daquilo que Deus tem planejado. Hoje nós estamos tendo, mais uma vez, a opção de trilhar o caminho que Deus quer que nós trilhemos, de escolher o caminho que o Senhor tem, ou de continuarmos tomando as nossas decisões e tentarmos ir pelo atalho que nós achamos que é o certo. Muitas das vezes nós preferimos não crer e não ter esperança, e preferimos agir do nosso modo, que é como nós falamos agora. Mas, num determinado momento da história, Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele. Deus chama Abraão para fora da tenda, faz a promessa. Nós sabemos que Deus fala para ele: conta as estrelas, a sua geração vai ser maior do que você consegue contar como as estrelas dos céus. E nós sabemos que a promessa se cumpriu. Mas o detalhe é, quando Deus faz a promessa para Abraão, por mais que ele estivesse sem esperança, a esperança acende dentro de Abraão. E é isso que Deus tem para nós hoje. As promessas estão na Bíblia. E nós sabemos que Deus tem uma promessa de bom futuro para todos nós. Então, se nós chegamos aqui sem esperança, ou talvez com a nossa esperança ancorada aonde não é para estar, hoje Deus diz: ancore a sua esperança em mim, o Deus Todo-Poderoso, a rocha inabalável, que não é independente de qualquer situação. O nosso Deus não muda, Ele continua sendo inabalável. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Obrigado, Luiz. Capítulo 6, versículo 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui nós vamos falar literalmente sobre âncora. Nós chegamos no ponto principal aqui do que nós estamos conversando nessa tarde. A âncora, até o momento da promessa, Abraão estava ancorado no seu passado, na sua real situação. A partir do momento em que Deus promete, Deus faz uma promessa na vida de Abraão, Ele pega a âncora dele que estava no passado e traz para o presente e ancora ela na promessa. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ficar ancorados no nosso passado ou ancorados até na situação presente que a gente está vivendo. Talvez é uma situação que ela está nos prendendo, impedindo a gente de avançar, de viver o novo de Deus. Porque a nossa âncora está presa aonde não é para estar. Então a gente não está avançando para o bom futuro que Deus tem. Nós precisamos pegar essa âncora que está nos prendendo ou dificultando o nosso avanço e trazer para a promessa que o Senhor tem para nós. No mundo tereis aflições, mas credes em mim, eu venci o mundo. Então, meu querido, é fato que nós vamos ter aflições nesse mundo. É fato que não é fácil. É fato que é complicado. Quase todos os dias aí é um 7-1. Mas o Senhor é conosco. Não tem como nós perdermos uma batalha se o Senhor é o centro da nossa vida. Quando a nossa fé, a nossa esperança estão ancorados na promessa, estão ancorados em Deus, estão ancorados na palavra, não tem como nós darmos errado nessa terra. Uma âncora de um barco, de uma embarcação,
é para trazer segurança. Ela segura o barco num lugar ali. Existem as especificações técnicas de uma âncora. Então, ela é feita para que aonde o navio parar, o barco parar, essa âncora desça até lá onde ela puder alcançar, num lugar bem fundo, e segurar aquela embarcação naquele lugar. Porque, do contrário, enquanto aquele barco, aquele navio não está ancorado, as águas podem levar ele e esse barco ficar à deriva. Mas quando ela é colocada de forma errada, esse navio pode ir para um lugar que não é para ele ir. E é isso que nós estamos falando aqui. Quando a nossa âncora está no lugar errado, nós passamos a ficar à deriva. Nós passamos a ficar sem direção. Nós passamos a ficar no mar da indecisão. No mar de um caminho sem rumo. Porque aonde Deus não está, não tem direção. A gente pode achar que tem direção, mas a direção que importa é a direção de Deus. Essa semana eu estava assistindo lá uma série na Netflix, até vou dar uma dica aí para quem quiser. Uma série nova que lançou lá em 1899, uma série bem legal. Se você não assistiu, meu querido, pode assistir, é bem legal. Eu estava num determinado episódio lá, eu estava assistindo, eu estava sozinho naquele momento, a Marcela com o Vinícius já estavam dormindo, eu fui assistir. E aí, num determinado momento, eles estão lá, a série se passa dentro de um navio grande, um navio esses de, como é que chama? De cruzeiro, esses navios de cruzeiro, enorme o navio. E eles estão numa tempestade enorme, as ondas batendo. Imagina você em alto mar, aquelas ondas gigantescas vindo, batendo no navio. E o navio ali precisando tomar o rumo e está quase para tombar. Aí está todo mundo reunido, um grupo de pessoas reunido. Só que falta uma pessoa, o capitão. Só que até aquele momento, aquele pessoal estava desprezando o capitão, falando que ele era louco, estava desprezando e ele tinha sumido. Ele foi fazer outra coisa, ele foi resolver outro problema. E eles começaram a discutir. Aí, no meio da discussão, uma das pessoas grita: cadê o capitão? Aí o homem pergunta assim: mas por que você quer o capitão? Porque é ele quem sabe direcionar o navio, é ele que vai saber dar as ordens para a gente fazer o que é certo aqui. Ela fala literalmente isso. Na hora, eu fiquei pensando, falei assim, olha só. Eu fiquei pensando, falei assim, eu acho que Deus está falando comigo. Aí eu dei uma pausa ali na série, peguei e fui ficar quieto no meu canto e comecei a meditar sobre isso. Muitas das vezes a gente está como aquele povo, querendo tomar as decisões sozinho, querendo fazer como Sara, querendo resolver o problema de Abraão de uma outra forma, sem a direção de Deus, enquanto o nosso navio, o nosso barco, está à deriva, a tempestade está batendo, está vindo problema, está acontecendo um monte de coisa, o barco está quase virando. E a gente esquece de que o nosso barco não somos nós que conduzimos. Quem conduz o barco da nossa vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos entender. A gente não precisa gritar por socorro só na hora da tempestade. A gente precisa entregar a direção do barco, a direção da nossa vida, antes de acontecer o problema. Essas coisas acontecem porque a gente optou por não entregar a direção para quem entende. É isso que acontece. Então, quando a gente começa a acontecer um monte de coisa que a gente não entende, a vida não está avançando, aí a gente vem para a igreja e começa: Senhor, me ajuda, eu preciso de um milagre. Sabe o que acontece? A gente deveria ter feito o contrário, não esperar acontecer a tempestade e o problema. A gente deveria, antes, o exemplo, hoje, falar: Deus, toma a direção da minha vida. Eu não sei como pilotar esse navio, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, mas o Senhor sabe, o Senhor é o capitão da minha vida. O Senhor é o capitão do meu navio, do meu barco. Toma a direção, me leva para o destino que o Senhor tem. E qual que é o destino? A promessa, o bom futuro e o plano de Deus para nós. Deus, Ele quer nos levar para um lugar seguro. Deus não quer levar a gente para água turbulenta. A gente só vai para água turbulenta, meu irmão, porque a gente escolhe. E aí a gente vai lá para a palavra, se eu não estiver enganado, em Lucas ou João, acho que é Lucas, não lembro o capítulo agora, mas quando os discípulos estão no barco e a tempestade vem, e aí aquele barquinho está quase virando e eles falam:
Jesus está dormindo lá no porão do barco, Jesus está dormindo. E aí eles descem todos desesperados, acordam Jesus, Jesus sobe, dá uma palavra de ordem, a tempestade cessa, e ele dá um ensinamento, um sermão naqueles discípulos. Ó, se vocês não têm fé, homens de pequena fé. Muitas das vezes o que a gente está precisando é declarar aquilo que nós precisamos. Nós precisamos declarar a nossa necessidade. Ou então nós precisamos declarar para o Senhor: Senhor, toma o rumo da minha vida, porque eu não consigo, toda decisão que eu tomo é errada. E realmente é assim, toda decisão que nós tomarmos por nós vai ser errada, não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos declarar. O Senhor tem falado muito comigo nos últimos meses sobre declarar. Declarar com a nossa boca. Eu já preguei sobre isso aqui algumas semanas atrás, quando nós falamos sobre Moisés, que primeiro Deus dá a ordem para Moisés bater na rocha para sair água, e depois Deus diz para ele: não bate, você vai falar. E ele, no momento de raiva, bate, sai água, mas ele foi desobediente e enfim houveram consequências. O que Deus precisa que nós façamos é ter fé, como nós estamos falando, ter esperança, mas a nossa parte é declarar. Você precisa declarar aquilo que você quer. E nós não podemos viver de uma forma assim: eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero um emprego novo, porque daí eu vou ganhar mais dinheiro, e aí eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou comprar roupa nova. Não, nós precisamos declarar aquilo que a gente precisa pela fé, mas não sendo o objetivo principal, porque a palavra diz: buscai primeiro de tudo o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A minha oração em casa tem sido essa, para que eu busque primeiro o reino de Deus, e não importa o que vai acontecer, se eu vou viver bem ou se eu vou viver mal, aquilo que acontece nas nossas vidas, se a gente tem um emprego bom ou não, se a gente está preparado para aquilo, mas o que tem que ser o foco da nossa vida é a vontade soberana do Senhor se cumprindo. Então, quando Ele está dirigindo o barco da nossa vida, Ele vai nos conduzir para o destino que Ele tem, meu querido. E o que acontece no meio do caminho, a gente tem que descansar, porque se precisar, Ele dá uma palavra de ordem e acalma a tempestade. Vamos avançar aqui, senão não vai dar tempo. Deus, Ele quer nos levar para um lugar seguro. E aqui nessa passagem em Hebreus diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu só avançar aqui, senão eu vou me perder. Como diz a palavra, a esperança, ela é como uma âncora da nossa alma. Hoje nós estamos tendo a opção de mudar o rumo da nossa vida, de mudar o caminho que a gente trilhou até hoje, essa quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Até aqui, meu querido, até essas 6h21 da tarde, foi uma história, foi um caminho, foi uma direção. Nós temos a oportunidade de sair daqui com um novo rumo para a nossa vida, com um novo futuro. Tudo vai depender da escolha que nós vamos fazer aqui nesse culto. Talvez você fale: mas eu não quero fazer a oração aqui hoje, eu não quero falar, eu quero ficar na minha, eu quero ficar quieto. Amém, meu querido. Ora lá na sua casa, onde você quiser, mas tome uma decisão diante de Deus. Deus, Ele faz a parte dele. Muitas vezes nós falamos aqui, cantamos e falamos: o Senhor é fiel para cumprir. A gente canta: Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Mas o que adianta a gente só verbalizar? A gente fica falando: Ele é fiel para cumprir, Deus vai cumprir. A gente não faz a nossa parte, a gente fica sentado só falando: Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir. A gente não faz a nossa parte. Então a nossa parte é ter fé, é orar, é colocar o Senhor como centro da nossa vida, é colocar Ele como capitão do nosso navio. Essa é a nossa parte. E ter a atitude para viver a promessa. Abraão não viveu a promessa juntamente com Sara. Ele não viveu o cumprimento da promessa simplesmente porque ele ficou falando: beleza, eu vou viver a promessa. Amém, Senhor, eu recebo para a minha vida a promessa. E ficou só amém. Não, ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Amém? Então é isso que Deus quer de nós hoje. Que nós façamos aquilo que nós precisamos fazer.
Eu não sei o que você precisa fazer. Eu não sei aonde até hoje, não sei até hoje aonde a sua âncora estava. O que eu sei é, a partir de hoje a nossa âncora vai estar firmada na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus. Isso é ter esperança. É colocar a âncora da nossa alma, acreditando no Senhor, acreditando que Ele faz todas as coisas. E que não importa o tamanho da tempestade, não importa se o tempo lá fora está feio ou está bom, mas que no momento que isso acontecer, se precisar, o Senhor vai dar uma palavra de ordem e tudo vai se acertar. Mas eu continuo no caminho para viver um bom futuro, eu continuo no caminho até chegar ao destino onde está a promessa. Para encerrar, qual que é o lugar certo de estarmos ancorados? Qual que é o lugar certo de depositarmos a nossa esperança? Nós precisamos estar ancorados no céu. Naturalmente, aqui a lógica do mundo, quando nós falamos de ancorar um navio, o navio está nesse nível. Eu não trouxe uma corrente aqui, nem um fio, não tem como exemplificar de forma visual, mas eu vou tentar explicar de alguma forma. Quando um navio ele vai soltar a âncora desce e vai até o mais profundo e prende o navio lá, e ele se mantém seguro. Na lógica da Bíblia, na lógica da palavra, na verdade do nosso Deus, é o contrário. O que diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então eu não tenho que ancorar a minha vida nas coisas do céu, eu tenho que ancorar a minha vida nas coisas do céu. Entendeu a lógica? Essa é a lógica do céu, meu querido. Por mais que o mundo fale, ancore a sua vida no presente, ancore a sua vida no seu passado, ancore a sua vida naquela situação que te traz, naquele momento que te traz boas recordações, ancore a sua vida naquele momento que te traz más recordações. O céu, o nosso Deus diz, ancore a sua vida na minha presença, ancore a sua vida no céu, ancore a sua vida em Jesus. Temos esta esperança em Hebreus 6, eu não lembro o versículo aqui, eu esqueci de colocar, mas temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos que no Velho Testamento, toda vez que o sumo sacerdote ia entrar, ele tinha lá uns sininhos em volta da sua roupa, amarravam uma corda nele, e ele entrava com cuidado, porque ele ia lá espiar os pecados do povo, e se ele não estivesse com uma vida regrada diante do Senhor, se ele não estivesse correto ali, não tivesse feito toda a purificação, ele seria puxado, porque ele morreria ali dentro. Porém, Jesus, quando se sacrificou na cruz, ele veio, rasgou o véu, a presença do Senhor invadiu todo lugar, e disse, você pode entrar no templo, que a minha presença está em todo lugar, a minha presença está em vocês. Então, a gente não precisa mais entrar com medo na presença do Senhor. A gente tem que entrar de peito aberto, coração rasgado. Porque aí quando nós abrimos o coração, a presença do Senhor entra e a transformação acontece. Então é aí que nós temos que ancorar. Ancorar a nossa esperança na presença do Senhor. É isso que está falando aqui. Da mesma forma que Jesus entrou e ele se tornou ali o sumo sacerdote, e a presença do Senhor não estava só mais reclusa a um espaço, mas dentro de nós, em todo lugar. Aqui diz, então você vai ancorar? Ancora então na rocha firme e inabalável que é o Senhor, ancora na minha presença, não tem mais limites, não tem mais limites para a presença do Senhor no meio de nós. Você quer viver o sobrenatural, meu irmão? Esteja firme no lugar certo. Não tem, é impossível nós vivermos algo sobrenatural na nossa vida, nós andarmos de forma sobrenatural, nós vivermos o impossível se nós não estivermos firmes e ancorados na presença do Senhor. Porque o sobrenatural só acontece através e pelas mãos de Deus. E em nome de Jesus eu declaro, pelo poder que há no nome de Jesus, nós não estaremos à deriva, nós estamos a partir de agora, se não estávamos, estamos hoje ancorados na rocha firme que é o Senhor. Saímos daqui com a nossa esperança, ancorado na presença, na rocha, nos céus, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Se coloque em pé nesse momento, meu querido, em nome de Jesus.
leve o seu pensamento em Deus. Nós não estamos à deriva, meu querido. Se porventura você acha que você chegou aqui à deriva, sem direção, sem uma decisão certa, sem um rumo certo, sem um destino para a sua vida, hoje é o tempo. Hoje é o tempo de nós entregarmos a nossa vida e tudo aquilo que nós precisamos nas mãos do Senhor, para que Ele tome a direção e nos leve até a promessa, e aí nós estaremos ancorados, a nossa esperança vai estar ancorada no Senhor. É isso que Deus tem para nós hoje. Então, nesse momento nós vamos orar, para sairmos daqui transformados, para vivermos algo novo em Deus. Senhor, obrigado, Pai, por este dia, por esta tarde, mas somos mais gratos ainda pela Tua vontade se cumprindo em nós. E é isso que nós estamos dizendo hoje, que se cumpra a Tua vontade em nós, porque nós não queremos buscar aquilo que o mundo quer nos dar, nós estamos aqui para buscar aquilo que o Senhor tem para nos dar, e aquilo que o Senhor tem para nos dar vem do céu, e aquilo que vem do céu é sobrenatural. Então não importa o quanto esse mundo nos fale, o quanto esse mundo nos mostre e queira nos entregar coisas, nós abrimos mão disso para recebermos aquilo que vem do Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer hoje, e que possamos sair daqui, ó Pai, com a nossa esperança ancorada em Ti, na rocha inabalável que é o Senhor. Podem passar os dias, podem passar os anos, independente da situação que nós vamos viver a partir de hoje ou nos dias que virão, nós não nos abalaremos, porque a nossa esperança está firmada em Ti. E quando nós estamos firmados em Ti, pode vir a tempestade que for, nós não nos abalaremos, porque o Senhor é quem nos fortalece, quem nos direciona, quem nos protege. Que saiamos daqui nessa tarde fortalecidos, firmes, com disposição e a visão de reino que o Senhor tem para nós. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, te louvamos, te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.